És bem-vindo, Espírito Santo. Senhor Deus, tu tens total liberdade aqui agora, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, que não seja eu aqui, mas seja o Senhor, Pai. Eu não sei falar, Deus, mas abençoe esse áudio aqui agora, em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo tem colocado muitas coisas no meu coração. E uma das coisas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração é o retorno da autoridade que ele a princípio tinha dado para Adão e quer restaurar para nós hoje, que é o propósito de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, que não é somente perdoar os nossos pecados e nos lavar, é restaurar para nós a exousia, a autoridade sobre a criação. E o Espírito Santo tem me falado que os demônios tomaram a autoridade de muitas coisas que era para ser nosso, e nós não tomamos uma posição e tomamos dele aquilo que deve ser nosso. Tem muitas coisas na sua vida, muitas coisas na minha vida que é nosso por direito, e que às vezes, por falta de conhecimento e por falta de uma estruturação nova do Espírito Santo, talvez por falta de comunhão com Deus, por falta de intimidade com o Senhor, Ele não abre os selos da Bíblia para nós e nós não ficamos sabendo disso. Vivemos à margem do que de fato era para a gente viver. E nós temos que viver no rio mesmo, mergulhados. Estou orando para que o Espírito Santo me faça ser mais original que agora nesse áudio possível. E para que de forma clara e objetiva ele possa restaurar a exousia na sua vida. Que é algo tão complexo que não vai dar para eu gravar tudo aqui nesse áudio de uma vez só, porque é um assunto muito abrangente. O Espírito Santo tem me falado sobre os dons do Espírito em 1 Coríntios 12, e que alguns dons são de fato inexplorados. A gente conhece a ponta do iceberg do poder de Deus e das operações e das manifestações dele, das diversidades a qual ele pode atuar, e não nos aprofundamos muito. Que o Eterno possa nos conduzir nesse, um diálogo aqui e nos esclareça muitas das coisas que são ocultas, são cegadas por Deus desse século, que não tem intenção nenhuma que você escute esse áudio e que continue escutando, porque quem está falando aqui não é um homem, mas é a pessoa bendita do Espírito Santo para você. Eu pretendo continuar não falando e deixar com que o Espírito Santo fale. O Espírito Santo tem me mostrado muitas coisas, inclusive sobre os demônios que saem dos mares, os demônios que saem dos ares, os demônios que atuam meios legais de atuar na terra, e sobre a chave que Deus pode nos dar
para que nós possamos herdar tudo aquilo que Adão perdeu. Espírito Santo, eu começo com o que aqui agora? Adão, quando peca, ele perde o direito de se alimentar da árvore da vida. Árvore essa que existe até hoje, que produz 12 frutos por ano e que com as suas folhas dá para se curar nações inteiras. Quando Adão peca, ele transfere a sujeição da terra para o espírito ao qual ele cedeu a tentação. Preste bastante atenção. O demônio herda, Satanás herda a sujeição da terra, fala de forma mais clara, a criação através de uma oferta. Quando você quer que Deus te dê algo, é comum você ofertá-lo algo. Você oferta algo que você tem, que você possui, para que Deus te dê algo que ele tem e que ele possui. Satanás ofertou para Adão e Eva algo que ele tinha, o conhecimento do bem e do mal, para que Adão e Eva desse para eles o que eles tinham, a exousia, ou a autoridade sobre a terra. Satanás conquistou tudo de forma legal. Quando Adão entrega para o diabo a autoridade, a terra se sujeita à vaidade. Romanos 8 diz que a criação se sujeitou à vaidade, não por livre e espontânea vontade, mas por quem a sujeitou. Essa autoridade dava a Adão o direito de sujeitar a terra. O que é sujeitar? Exercer governo sobre toda a terra. Deus planta para Adão um jardim no Éden, mas dá para Adão o direito de exercer sujeição sobre toda a terra. Quando Adão entrega a autoridade, ele perde a sujeição, primeiramente, do seu lar, a autoridade familiar. Ele perde a autoridade sobre os espíritos malignos, sobre os animais e sobre os elementos da terra. Quando Jesus morre, ressuscita, ele toma das mãos do diabo essa autoridade e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus sobe, preste bastante atenção, todo o poder, toda autoridade, toda sabedoria, todo atributo espiritual fica armazenado em nós, em um compartimento que se chama espírito. Tudo que é espiritual fica armazenado em um compartimento espiritual. Tudo que é terreno fica armazenado em um compartimento terreno. Por isso, quando você come um pão,
você volta a ter fome porque é terreno e o que é terreno é passageiro. Mas quando você come da palavra de Deus, você não volta a ter fome porque fica guardado no compartimento espiritual, que é no seu espírito, e o que é espiritual não se corrompe, não passa, não acaba, dura para sempre. Então, quando Jesus fala, me dar todo o poder, tanto no céu quanto na terra, essa autoridade, que no grego é exousia, fica compartimentada no espírito dele. E Jesus sobe. E quando Jesus sobe, 10 dias depois, Atos capítulo 2, ele derrama o seu espírito sem medida sobre nós. Quando o Espírito Santo é nos dado, tudo que havia sido guardado no Espírito de Jesus, autoridade, poder, entendimento, unção, capacidade, que são coisas espirituais, nós herdamos, porque o Espírito Santo é nada mais, nada menos do que o Espírito de Jesus. Por isso que Jesus fala, eu vos enviarei o meu Espírito. Então, tudo que está dentro de Deus nos é herdado através do Espírito Santo. Inclusive, o poder sobre o céu e sobre a terra. Por isso que Jesus disse para Pedro, tudo que ligardes na terra também será ligado no céu. Quando o Espírito Santo nos é dado, a gente herda tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Se Deus sujeita, nós também podemos sujeitar a terra e os espíritos malignos. Se Deus fala e acontece, nós temos essa capacidade herdada através do Espírito Santo em nós, para falar e as coisas acontecerem. Se Deus é justo, nós herdamos algo do Espírito Santo, que é chamado justiça. Se Deus é santo, nós herdamos isso do Espírito Santo e nos tornamos santificados. Por isso que a Bíblia nos ordena, sede santos, como eu sou santo. Nesses atributos, a exousia veio junto. O poder de submeter as coisas. Quando Deus fala com Adão, sujeitai a terra, Deus está falando com Adão, Adão, você vai ser governante na terra. Você vai ditar as ordens na terra. Quando Adão transfere a sujeição para o diabo, a cultura que era santa passa a ser diabólica no globo terrestre. Porque quem começa a ditar as regras é o diabo. Quem começa a exercer autoridade é o diabo. Você lembra quando Jesus estava no deserto? Porque ele fora impelido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Satanás aparece para Jesus depois de 40 dias e disse, Jesus, transforma essa pedra em pão. O poder também de transformar, que era o que Jesus tem, porque Jesus veio para restaurar o poder adâmico, o poder da exousia antes da queda do homem. E esse é o mesmo poder que Deus nos dá através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo num compartimento que é chamado dom. Que não é bem um dom, é uma operação de maravilhas.
que foi o mesmo que Deus deu para Moisés em porcentagem. Falou: Moisés, toca nas águas do Nilo e eu vou transformar as águas do Nilo em sangue. O poder de transformar a coisa. Mas não é sobre isso que nós vamos falar agora. E Deus fala e melhor, e Satanás fala: Senhor Deus, não deixa a carne entrar aqui não, em nome de Jesus. Somente o seu Espírito tem liberdade de falar agora, em nome de Jesus. Satanás fala para Jesus: mostra para ele os reinos e a glória dos reinos da terra. E fala: eu posso dar isso para quem eu quiser, porque a mim me foi dado. Olha o que o diabo fala: a mim me foi dado, e eu entrego, dou para quem eu quiser. Tudo isso eu posso te dar, se prostrado me adorares. Um gesto de se prostrar pode valer reinos inteiros. Por isso, quando você se prostra diante de Deus, pode ter certeza que muitas estruturas espirituais estão se movendo. Tudo isso eu posso te dar porque a mim me foi entregue. Satanás estava conversando com Jesus uma teologia profunda ali. Está falando: Jesus, Adão me deu, eu posso te dar. Jesus recusa a oferta, porque a aquisição da autoridade é através de oferta. Talvez você esteja perguntando: mas que oferta eu posso dar para receber isso? Você não tem que dar oferta nenhuma. Deus já deu a maior oferta de todas. O sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário trouxe para nós de volta a exousia, a autoridade. Jesus andava no Espírito. Por isso, ele exercia a autoridade que Adão exercia. Por isso que os demônios sujeitavam Jesus. Por isso que a terra sujeitava Jesus. A água. Lembra de Jesus após 4 vigílias orando? Ele desce e os discípulos já estão no meio do mar. Ele anda sobre as águas. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre as águas. Em outra oportunidade, os discípulos estavam no barco, estavam sofrendo muito porque uma grande tempestade. Jesus vai para a proa do barco e fala: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Autoridade sobre o ar e autoridade sobre a água. Quando Jesus fala: Lázaro, sai para fora, Jesus estava exercendo autoridade na terra e no céu. Autoridade sobre o corpo de Lázaro, que é terra. E autoridade no céu, porque é só Deus que pode dar a vida. E Jesus falou para nós em Mateus capítulo 10: ide, curai os leprosos, ressuscitai os mortos. Jesus estava falando: eu dou para vocês a mesma autoridade que eu tenho de dar a vida, de ordenar com que a vida volte e ela voltar através da unção e do poder do Espírito Santo. Em certa feita, Jesus chega numa cidade. Essa cidade é chamada Gadara, onde houver um homem endemoniado, possesso de espíritos malignos, espíritos quais que atuavam naquele território debaixo de uma legalidade. O texto original diz que quando Jesus sai do barco e pisa na terra, instantaneamente
aqueles demônios que estavam possuindo aquele rapaz, já havia muito tempo, eles correm ao encontro de Jesus e se jogam, caem aos pés de Jesus. Espírito Santo, não deixa a carne entrar, Senhor Deus. Que somente o Senhor tem autoridade de falar aqui em nome de Jesus. Não deixe muito menos doutrinas de demônios entrar em nome de Jesus. Que somente o Senhor tem a ousadia e a autoridade de falar, Senhor. Eu não consigo nem falar direito, Pai. Eu preciso do Senhor aqui em nome de Jesus. Quando Jesus pisa na terra, ele encosta o pé na terra, ele herda, ele toma posse de toda a autoridade espiritual daquele território. Deuteronômio capítulo 11, versículo 24 diz: E onde colocardes a planta dos vossos pés, eu darei a vocês. O território onde vocês colocarem a planta dos pés será vosso. Planta dos pés, essa palavra planta no termo original, essa palavra planta quer dizer poder. Na planta do pé ou na palma da mão. Planta, poder nos pés e poder nas mãos. Essa palavra é derivada de outra palavra que quer dizer curvar-se. Ou seja, a pessoa que recebe o que o Espírito Santo propôs antes da queda, a pessoa que recebe a configuração original, ela tem poder nos pés e nas mãos. Por isso que a Bíblia diz: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por isso que a Bíblia diz: quão formosos os pés dos que proclamam as boas novas, o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Porque demônio não se expulsa com as mãos, demônio se expulsa com os pés. Estou falando agora para quem recebeu uma configuração nova do Espírito Santo. A configuração original, antes da queda, santa, purificada, glorificada, que só quem anda no Espírito Santo, só quem vive a justiça do reino de Deus pode receber. O lugar mais alto que o diabo pode chegar é nos seus pés. Por isso que Jesus não colocava as mãos sobre as pessoas endemoniadas e falava: sai. Somente dele pisar num território onde um trono, ou um principado, ou potestade, ou algum espírito territorial atuava ali, ele ordenava somente uma palavra: sai. E aqueles demônios eram obrigados a sair, porque reconheciam o poder e a autoridade que Jesus tinha na sola dos pés. Porque Deuteronômio 11, 24 diz que onde nós pisarmos será nosso. Quando Jesus pisava em algum lugar, aquele território espiritual pertencia a ele. Pertencendo a ele, ele era governante, juiz, e decidia quem entrava e quem saía naquele lugar. Bastava somente uma palavra ele falar: sai em nome de Jesus. Que os demônios vão sair quando você exercer essa autoridade de herdar territórios. Quando Jesus pisa ali, ele herda o território. E a derivação da palavra planta é curvar-se. E automaticamente aqueles demônios reconhecem que uma autoridade maior que eles chegou ali. E aonde eles se lançam? Nos pés de Jesus. E se curvam aos pés de Jesus. Ó Espírito Santo, que essa autoridade seja sobre nós, sobre os nossos pés. Nós vamos pisar territórios santos.
e territórios amaldiçoados serão santificados, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor Deus. Nós te damos louvor, Jesus. O demônio vem e se lança aos pés de Jesus. Olha só, não é Jesus que vai até o demônio. O demônio reconhece a autoridade e se curva diante dele. Oh, Senhor Deus, restaura a autoridade sobre o lugar onde nós estamos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, restaura, Pai. Restaura a autoridade sobre essa pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus. Os demônios se lançam e dizem: Jesus, sei que tu és o Messias, Filho do Deus Altíssimo. E os demônios pedem a Jesus para não serem atormentados. Peço-te que não me atormentes. Essa palavra atormentes, oh Deus, te dá um louvor porque eu estou sentindo a tua presença aqui. No original grego é torture. Alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que recebe os códigos de uma configuração nova na sua estrutura, alguém que é restabelecido ao estado original. Não é mais os demônios que atormentam ela. Ela passa a atormentar os demônios. O termo original é não me torture. Essa palavra torture, o termo grego quer dizer agitar. Você lembra quando Jesus ele expulsou o demônio do menino lunático? O demônio agitou e logo saiu. Ou seja, naquele momento Jesus estava exercendo um ato de tortura para aquele demônio. Se lembra, aquele demônio lançava o menino horas no fogo, horas na água. Por quê? Porque o demônio estava querendo mostrar ali que era ele que exercia poder no fogo e poder na água. Mas a Bíblia aqui está nos revelando a palavra de Deus, que não volta atrás e que não volta para ele vazia. Está revelando que quem exerce poder no fogo e na água não são os demônios. É o Espírito Santo, é Jesus. Porque a mesma Bíblia diz que logo depois de sermos batizados nas águas, seremos batizados no Espírito Santo com fogo. Foi o mesmo Jesus que falou: quem tem sede, vem a mim beba, porque eu sou o rio da água da vida. Os demônios estavam querendo mostrar, muito mais do que nós lemos, que eles estavam exercendo o poder e a autoridade que Adão tinha entregado para eles. Agora o demônio fala: peço que não me atormentes. Essa palavra não me atormentes é não me torture. Essa palavra torture no original grego é derivada de outra palavra que quer dizer caminhar, pisar ou pé. Olha só, pé. Ou seja, a Bíblia está falando que o poder de torturar os demônios está nos nossos pés. Ou seja, o demônio está falando assim: Jesus, não caminhe sobre mim ainda não, Jesus. Ele já sabe, os demônios, oi Jesus, tu és bem-vindo. Os demônios já sabiam da profecia que Jesus ia pisar neles, ia caminhar sobre eles. E Jesus não vai fazer isso sozinho, ele vai fazer isso através de nós.
no poderoso nome de Jesus. Peço-te que não me atormentes. A Bíblia diz que aquele homem recebera tal força dada pelos espíritos malignos que eles prendiam ele em grilhões e em cadeias, e ele arrebentava aquelas correntes como se fosse nada. Nada podia conter eles. E aquele homem possesso de espíritos malignos, ele vivia horas nos desertos onde os espíritos malignos impeliam ele, ora nos sepulcros. Meu Deus. Você lembra o que Jesus falou? Quando o espírito sai de uma casa, ele anda por regiões áridas, vazias. E ele agora, Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele fala Legião, porque somos muitos. Legião é uma palavra grega que exercia justamente, aqui no texto, poder para nos explicar que Legião era um exército de 6.000 soldados. Cerca de 6.000 demônios estavam atuando na vida de um só homem. De um só homem. E aqueles espíritos começaram a rogar para que Jesus não os mandasse para o abismo. Ô Espírito Santo, nessa hora eu preciso do Senhor aqui para esclarecer essas coisas, Pai. A Bíblia fala sobre o poço do abismo, que é um lugar vazio e escuro, onde os demônios ficam. E é de lá onde eles saem para exercer suas perversidades na terra, para matar, roubar e para destruir. Esse abismo fica justamente no coração dos mares. Fica nas águas. Você lembra de Gênesis 1? No princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamai veret haeret. E logo no versículo 2 a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Essa palavra sem forma e vazia quer dizer um vão. No original hebraico é um lugar vazio. E havia trevas sobre a face do abismo. Quando Deus fala trevas, quando a Bíblia fala trevas, ela está dando legalidade, não para falta de luz, simplesmente, mas para espíritos imundos atuarem. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse termo se mover do Espírito Santo aqui traz um sentido de guardar. Vamos juntar aqui, através de uma compreensão que o Espírito Santo vai nos dar, essas palavras em nome de Jesus. Se mover, guardar, as águas, abismo e trevas. Descodificando aqui o selo que a Bíblia põe para muitas pessoas não, que o Espírito Santo põe para muitas pessoas não entenderem isso daqui, porque ele revela só para quem ele quer. Os demônios ficaram presos nas águas. Essas águas aqui também é chamada de face do abismo, onde havia trevas. E o Espírito Santo se movia ali para que os demônios não saíssem dali. O Espírito Santo simplesmente passeava ali, se movia. E os demônios não saíam dali. Ah, Deus, te dou louvor, Pai. Porque é o Espírito Santo que impede os demônios de atuar quando ele se move. Quando ele se move, ele prende os espíritos. Ele prende, ele
intervém na atuação dos espíritos malignos. Eis aí a importância de nós não nos movermos, mas deixar com que o Espírito Santo se mova através de nós. Aí, novamente, o que está no princípio vai voltar a acontecer na nossa vida, e os espíritos vão começar a ser presos nas nossas vidas e nos ambientes onde nós estamos e vivemos e fazemos parte. E os demônios ficaram rogando: não nos mande para o abismo. Você lembra do que Jó fala? Jó, oh Deus, eu te dou louvor, Pai. Jó vai falar muito claramente sobre isso. Oh Espírito Santo, graças nós te damos, Senhor Deus. Jó 26, versículo 5. Olha o que o texto diz. Estou falando sobre alguns dos lugares onde os demônios atuam. Nas águas, nos ares. Jó 26:5 diz: os mortos tremem debaixo das águas, com seus moradores. O inferno está nu perante ele, não há coberta para Abadom, ou para a perdição, ou para o abismo. Abadom, para quem não sabe, é um anjo caído, um trono que atua nos mares. Abadom é o rei dos demônios que estão presos no abismo, ou também chamado poço do abismo. Quando Deus anuncia o dilúvio, e quando o dilúvio vem, Deus não faz só chover. A Bíblia diz em Gênesis 7 que Deus abre as janelas do abismo, rompe as fontes do abismo, ou seja, dos mares, e águas maiores fluíram dali e encharcaram toda a terra. Por isso que o ato dos demônios falarem: não nos mande para o abismo. Quando ele fala não nos mande para o abismo, ele está falando das águas. Apocalipse 9 vai dizer que tem um anjo, que tem demônios que atuam no abismo. Eu vou ler para você. Apocalipse 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha só, a chave do poço do abismo foi dada a uma estrela que caiu do céu na terra, ao diabo. Verso 2: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço do abismo, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Satanás abriu, com a permissão de Deus, o poço do abismo. Das águas saíram uma fumaça. Dessa fumaça, demônios com formatos de gafanhotos, que passam a atuar na terra com o poder como se fosse dos escorpiões. Demônios que atuam na terra, e demônios que saem das águas para atuar talvez na sua vida.
talvez na vida da sua família, talvez no seu bairro.